Você já parou para pensar em quantas vezes o seu dia foi estragado por algo que, no fundo, não merecia tanta importância? Uma crítica mal colocada, um olhar atravessado, um imprevisto que fugiu do controle, uma palavra que ecoou mais do que deveria. Vivemos reagindo a tudo, às pessoas, ao trânsito, às redes sociais, à nossa própria mente inquieta. E nessa dança frenética de estímulo e resposta, muitas vezes nos perdemos de nós mesmos. Mas e se existisse um caminho para não ser mais refém das circunstâncias? E se você pudesse olhar para o mundo lá fora, com todos os seus ruídos, provocações e tensões, mesmo assim, manter-se em paz? Não como alguém que ignora a realidade, mas como alguém que está profundamente ancorado em si. Essa é a proposta do estoicismo. Uma filosofia milenar, vivida em tempos hostis, que ensinou homens comuns a se tornarem mentalmente inabaláveis, não por mágica, mas por prática, disciplina, reflexão profunda. Os estoicos não prometiam uma vida sem dor, mas ensinavam a como atravessar a dor com coragem. Não diziam que você não teria problemas, mas mostravam como os problemas podem ser usados como treinamento da alma. Neste vídeo, você vai conhecer 8 lições estoicas fundamentais para desenvolver essa armadura interior. Lições que não apenas fortalecem a sua mente, mas que transformam o modo como você vive, trabalha, se relaciona e lida com as dificuldades inevitáveis da vida. E não se trata de se tornar uma pedra, mas de se tornar firme como uma rocha, estável, consciente, pleno. Ao longo deste conteúdo, vamos explorar cada lição com profundidade, com exemplos práticos, com a sabedoria dos grandes mestres como Marco Aurélio, Sêneca e Epíteto. E ao final, vamos revelar a 8ª lição, a mais poderosa de todas, aquela que os estoicos tratavam quase como um segredo sagrado, porque ela não apenas protege a sua mente, mas transforma a sua relação com a realidade de forma definitiva. Se você já cansou de viver como folha ao vento, sendo arrastado por tudo e por todos, chegou a hora de assumir o controle do seu mundo interior e descobrir que a verdadeira invulnerabilidade não está na força física, mas na força da alma. Fique comigo até o fim. Por que essa última lição pode ser o que você estava precisando para mudar não só o seu dia, mas a sua vida inteira? Lição 1. Nada tem poder sobre você sem a sua permissão. Você pode não controlar o que acontece no mundo, mas controla como reage a ele. Essa é uma das pedras fundamentais da filosofia estoica. Epíteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Pense em quantas vezes você se irritou com algo que, visto de fora, parecia insignificante. A demora de alguém em responder, um comentário atravessado nas redes sociais, uma palavra mal interpretada. Na prática estoica, a primeira resposta é sempre interna. Você pergunta a si mesmo: isso depende de mim? Essa situação tem o poder de tirar minha paz ou eu estou entregando esse poder? E ao perceber que você é o guardião da sua própria mente, algo muda. Você deixa de ser vítima do que acontece e começa a ser responsável por como acontece dentro de você. A primeira lição é isso. Assuma o controle da sua reação e devolva o que não é seu para o mundo. Não aceite carregar fardos mentais que não te pertencem. Lição 2. As emoções são como visitantes. Você decide se elas ficam. Sentir raiva, tristeza, medo ou frustração é humano, mas viver escravizado por essas emoções é opcional. Os estoicos não rejeitavam as emoções. Eles reconheciam, aceitavam e depois escolhiam conscientemente o que fazer com elas. Marco Aurélio, em seus escritos, dizia: se você está sofrendo por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela, e isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Ou seja, você pode sentir raiva, mas você não é a raiva. Você pode sentir dor, mas você não é a dor. Essas emoções passam, como o vento que bate na janela. Você pode abri-la e deixar o vento entrar,
ou mantê-la fechada e observar de longe. A prática estoica é observar, sem se afundar, sem se identificar. É sentir o que vier, mas não se deixar levar. E toda vez que uma emoção intensa te invadir, experimente dar um nome a ela. Dizer em voz alta: estou com raiva, estou com medo, estou frustrado. Essa simples nomeação cria distância. E onde há distância, há espaço para escolher. Lição 3. A opinião dos outros é só isso, uma opinião. Quantas decisões na sua vida foram moldadas pela aprovação alheia? Quantos passos você deixou de dar por medo de críticas, rejeição ou julgamento? Os estoicos sabiam que um dos maiores inimigos da liberdade interior é o apego à imagem. E a terceira lição é um lembrete direto. A opinião dos outros só tem o peso que você permite que ela tenha. Sêneca afirmava: a aprovação dos tolos é o que nos torna escravos. O que ele queria dizer com isso? Que quando vivemos tentando agradar, ser aceitos ou compreendidos por todos, nos tornamos reféns de algo que nunca estará sob nosso controle. Porque sempre haverá alguém que não gosta de você, alguém que te julga, alguém que interpreta mal suas intenções. Viver com base nisso é como construir sua casa na areia. A cada novo comentário, você desaba por dentro. Mas quando você decide viver de acordo com seus valores internos, quando você faz o que é certo porque é certo, e não porque alguém está olhando, você se torna inabalável. Você entende que a opinião dos outros é só isso, uma opinião, uma projeção. E você segue, firme, em paz e livre. Essas são as 3 primeiras lições estoicas para começar a moldar sua armadura emocional. E fique atento, porque ao final do vídeo, você vai descobrir a 8ª lição, a mais poderosa de todas, aquela que fecha o ciclo com a sabedoria mais transformadora da filosofia estoica. Lição 4. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Sêneca dizia: há mais coisas que nos assustam do que realmente nos ferem, e sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quantas vezes você se angustia com algo que ainda nem aconteceu? Você perde o sono, o foco, a paz, por conta de um futuro que sequer existe. Você conversa com situações imaginárias, discute com pessoas que ainda não disseram nada, cria cenários em que tudo dá errado, e vive esses cenários como se fossem reais. Esse tipo de sofrimento é um dos mais cruéis, porque ele não vem da vida, mas da mente. A 4ª lição estoica é um convite à vigilância. Quando a sua mente começar a fabricar catástrofes, pare, respire e pergunte a si mesmo: o que estou sentindo agora é uma realidade concreta ou uma projeção da minha ansiedade? Isso está acontecendo ou eu estou sofrendo por antecipação? E, mais importante, se acontecer, terei recursos internos para lidar? A resposta, na maioria das vezes, é sim. E é nesse sim que o estoico se âncora. A prática é perceber o momento em que sua mente sai do presente e começa a construir labirintos. E ao perceber, voltar, respirar, agir, porque a imaginação descontrolada é como uma chama. Se você alimenta, ela vira incêndio, mas se observa sem reagir, ela se apaga. Lição 5. O que você evita é exatamente o que precisa enfrentar. Existe uma tendência natural em nós de fugir da dor, evitar o desconforto, ignorar os desafios mais profundos. Mas os estoicos encaravam a vida de frente. Epíteto dizia: as dificuldades mostram o homem a si mesmo. Ou seja, aquilo que você evita é exatamente o que revelaria o seu verdadeiro poder. É no desconforto que você descobre sua força. É na rejeição que você entende seu valor. É no fracasso que você se conhece profundamente. A 5ª lição estoica é clara: não fuja da dor, use-a como ferramenta de crescimento. A dor, quando aceita, ensina. Quando negada, enfraquece. A cada vez que você adia uma conversa difícil, a cada vez que você evita uma decisão importante, a cada vez que você finge que está tudo bem quando não está,
Você está atrasando a sua evolução. Enfrentar é libertar. Fugir é perpetuar. O estoico sabe que coragem não é ausência de medo, mas ação consciente apesar do medo. Ele sabe que a alma se fortalece na adversidade e que tudo aquilo que hoje parece insuportável, amanhã se transforma em sabedoria, se for vivido com presença e virtude. Essa lição é um divisor de águas, porque ela transforma o sofrimento em ferramenta, a dor em direção, a crise em renascimento. E toda vez que algo difícil surgir, pergunte-se: o que isso veio me ensinar? Como posso crescer através disso? Essa simples mudança de perspectiva faz com que você atravesse o mesmo deserto, mas com sede de aprendizado, e não apenas sede de alívio. Agora você já conhece 5 das 8 lições estoicas para se tornar emocionalmente inabalável. Na sequência, vamos revelar as 3 lições finais, incluindo a última, a mais poderosa de todas. A lição que sintetiza toda a filosofia estoica em uma única atitude mental e que tem o poder de blindar a sua alma contra qualquer ofensa, perda ou caos externo. Está pronto para descobrir o que os estoicos consideravam o verdadeiro segredo da serenidade? Lição 6. A impermanência de tudo é uma bênção, não uma maldição. Tudo passa. Essa é uma frase repetida à exaustão, mas raramente compreendida. A vida é movimento. Nada é estático, nada permanente. Epíteto nos lembra. Lembre-se de que você é um ator em uma peça que é como o diretor quer que seja, curta, longa, trágica ou cômica. A 6ª lição estoica nos ensina a encarar a impermanência como algo libertador. O que te angustia hoje passará. O que te empolga hoje também. A alegria vem e vai. A dor vem e vai. E isso é parte da beleza da vida. O estoico entende que lutar contra a impermanência é como lutar contra a gravidade. Inútil, exaustivo e autodestrutivo. Mas quando você aceita a natureza transitória de tudo, começa a viver o presente com mais intensidade, mais consciência, mais gratidão. Você percebe que aquilo que é valioso não pode ser possuído, apenas experienciado. Você não precisa se apegar a nada para amar. Você não precisa prender ninguém para ter conexão. Você não precisa garantir nada para sentir segurança. Porque a única coisa que realmente possui é sua atitude diante do fluxo da vida. E quando você se alinha com esse fluxo, deixa de ser arrastado e começa a navegar. Lição 7. O mundo é neutro. Quem atribui significado a tudo é você. Essa lição é poderosa porque mexe com a raiz de como interpretamos a realidade. Marco Aurélio escreveu: se você está sofrendo por algo externo, a dor não vem da coisa em si, mas do julgamento que você faz dela. A vida acontece, pessoas agem, eventos surgem, mas o que define sua experiência não é o que acontece, é o significado que você atribui ao que acontece. Uma crítica pode te destruir ou te ensinar a se fortalecer. Um erro pode te humilhar ou te mostrar um novo caminho. Uma perda pode ser o fim ou o início de um novo entendimento. Tudo depende da lente, e essa lente é sua. É você quem interpreta, é você quem sente, é você quem dá peso ou leveza. O estoico desenvolve a prática do distanciamento. Ele se afasta mentalmente do fato e observa antes de reagir. Ele pergunta: o que realmente aconteceu aqui? E o que eu estou adicionando com a minha emoção, meu passado, minha expectativa? Essa pausa entre o estímulo e a resposta é o que dá liberdade, é o que constrói maturidade emocional, é o que diferencia quem vive como um escravo das circunstâncias e quem vive como um mestre de si mesmo. Lição 8. Você é livre quando aprende a desejar apenas o que depende de você. Chegamos à lição mais poderosa, a que fecha esse ciclo e que sintetiza toda a filosofia estoica em uma escolha. Desejar apenas o que está sob seu controle. Tudo o que está fora do seu domínio é terreno da natureza, do acaso, dos outros. E desejar controlar o incontrolável é receita certa para a frustração. Epíteto afirmava:
A liberdade é o único objetivo digno da vida. É conquistada ao aprender a desejar apenas aquilo que depende de você. Pense nisso. Quantas dores surgem do desejo por algo que você não pode garantir? Desejar que alguém te ame, que o mercado te recompense, que tudo saia como você imaginou. O estoico não nega o desejo. Ele o redireciona. Ele aprende a desejar com sabedoria. Deseja ter disciplina, ser virtuoso, ser íntegro, agir com coragem, manter a mente tranquila. E tudo isso, sim, depende exclusivamente dele. Essa é a maior liberdade de todas. Não é a liberdade de fazer o que quiser, mas a de querer apenas o que está ao seu alcance. Porque aí, nada pode te parar, nada pode te frustrar, nada pode te ferir. Quando você chega nesse ponto, você não precisa mais que o mundo mude para estar em paz. Você muda e encontra paz dentro. Você chegou até aqui, e isso, por si só, já diz muito. Significa que dentro de você existe um impulso por transformação. Um desejo sincero de não apenas sobreviver aos dias difíceis, mas de atravessá-los com firmeza, com serenidade, com sabedoria. Hoje você aprendeu 8 lições estoicas, e talvez, pela primeira vez, tenha sentido que sim. É possível viver de forma que nada, absolutamente nada, possa te afetar como antes. Vamos relembrar rapidamente essas lições. A primeira, que nada tem poder sobre você sem sua permissão. A segunda, que as emoções são visitantes e você decide se elas ficam. A terceira, que a opinião dos outros não define quem você é. A quarta, que sofremos mais na imaginação do que na realidade. A quinta, que o que você evita é justamente o que precisa enfrentar. A sexta, que tudo é impermanente e isso é libertador. A sétima, que o mundo é neutro e o significado vem de você. E a oitava, a mais poderosa, que a liberdade começa quando você deseja apenas o que está sob seu controle. Cada uma dessas lições, quando praticadas de forma honesta e constante, constrói dentro de você uma verdadeira fortaleza, uma estrutura de pensamento que não reage impulsivamente, mas escolhe conscientemente como responder à vida. Agora, eu quero te convidar para uma reflexão sincera. Qual dessas lições mais te tocou hoje? Qual delas você percebe que precisa começar a aplicar com mais força na sua vida? Escreva nos comentários, não apenas como um exercício mental, mas como um compromisso consigo mesmo. Ao comentar, você reforça o aprendizado e inspira outras pessoas que, assim como você, estão buscando se tornar emocionalmente inabaláveis. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, clique no botão de curtir. É uma forma simples, mas poderosa, de mostrar ao YouTube que esse tipo de conteúdo precisa chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal Estoico hoje, ative o sininho e venha caminhar conosco nessa jornada de autodomínio, virtude e liberdade interior. Aqui postamos novos vídeos toda segunda, quarta e sexta, sempre com reflexões profundas e práticas sobre como viver melhor à luz da filosofia estoica. E se você ficou até aqui, comente abaixo. Nada me abala. Vamos ver quantos estoicos modernos estamos formando juntos. Lembre-se, não importa o que aconteça no mundo lá fora, se você cultiva o que há de firme dentro de você, nada pode te derrubar, nada pode te desequilibrar, nada pode roubar a sua paz. Essa é a verdadeira invulnerabilidade, e ela está ao seu alcance.